de 10 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores deputados, eu começo a minha fala prestando uma homenagem a um policial militar em Minas Gerais, Rafael Batista Fidelis, que infelizmente nesta manhã praticou um autoextermínio dentro do quartel. Isso, por si só, não sustenta a nossa defesa de um tratamento diferenciado aos militares, mas é uma demonstração de uma realidade cruel por que passam os militares. Desde a Constituição de 88, passando pela emenda 20, pela emenda 41, esse Congresso, a sociedade brasileira, o governo, reconheceu e manteve na Constituição o direito a um regime próprio de previdência para os militares, que, a partir da proposta do PL 1645, se consolida como um conceito de proteção social, que é um conceito correto. Porém, o texto da PEC e o relatório mantém, está dando um tratamento diferenciado aos militares estaduais em relação aos militares federais. Eu quero aqui argumentar que não há militar de segunda categoria. Quando nós vamos na Constituição Federal, o artigo 42 diz que as Forças Armadas são consideradas militares. Quando nós vamos no artigo 42, diz que as polícias militares são militares dos estados. Portanto, a Constituição, ela é afirmativa, são militares. Os militares estaduais, por força de lei, são força reserva das Forças Armadas. Aliás, a lei fala reserva do Exército. Por outro lado, os militares federais também são forças auxiliares das polícias militares para a segurança pública. Ora, o texto da PEC não faz alteração de uma vírgula para os militares federais. Não altera uma vírgula, portanto, mantendo o direito ao seu regime próprio, em lei específica, e que leve em consideração a condição de militar. Que leve em consideração a importância das Forças Armadas, corretamente, para a defesa da soberania nacional, para a defesa do território nacional. Por outro lado, desmonta o regime previdenciário dos militares estaduais, ao dividir a competência com a União para, em normas gerais, definir sobre atividade de pensão, promove por esse critério uma separação da nossa classe, da classe dos policiais militares e bombeiros em ativos e inativos, e, ao mesmo tempo, mantém no artigo 42 a decisão de que lei estadual vai decidir sobre alguns aspectos do artigo 142. Prezado relator, prezado presidente e comissão, eu considero esta proposta um desmonte do nosso sistema e uma divisão da classe dos policiais e bombeiros militares dos estados entre ativos e inativos, que até hoje não houve. A lei tratou o conjunto dos militares no mesmo princípio, no mesmo fundamento. Eu não vejo como, relator Samuel, nós temos normas gerais sobre inatividade de pensão, como está previsto no inciso 1º, sem que isso dialogue com a contribuição do pessoal da ativa, sem que isso dialogue com o fundamento de um regime previdenciário, ainda que denominado sistema de proteção social. Então não vejo como nós avançarmos nisso. Eu quero aqui fazer uma defesa, pois não. Não quero tomar seu tempo, a hora que eu concluir eu faço. Eu quero dialogar. Não, com uma parte aí, com um parênteses, que é o seguinte. Veja, como é que você coloca os militares que são subordinados aos estados na União, né, e quem paga a conta são os governos estaduais. Quer dizer, na verdade, a gestão dos recursos está na mão dos governos estaduais, mas quem vai definir quanto ganha, quanto paga, quanto aposenta, qual alíquota tal, é a União. Quer dizer, você cria um problema realmente grave. Eu tô assim, eu tentei fazer o máximo que eu pude no sentido
de ter esse diálogo mesmo. Falta aí talvez um ajuste pequeno, mas nós precisamos definir. Porque a Polícia Militar ou quer ficar com a União, ou quer ficar com o Estado. A minha defesa, é mais difícil. A minha defesa é que não tem como ficar, a minha defesa não, a minha compreensão é que não tem como ficar com a União, sendo que a União não vai fazer aporte de recursos para pagar a conta. Não vejo como definir em normas gerais da União, pela União, inatividade de pessoa. O que é isso? É o que nós vamos fazer depois de aposentado? Ou é o direito que eu vou ter? Esse direito será pago pelo Tesouro ou pelo Estado? Se é pelo Estado, eu não vejo como não está em lei estadual. E nesse sentido, eu advogo que nós temos que restabelecer a essência do artigo 42, onde está claramente o que se aplica aos militares estaduais. E na emenda 20, na emenda 43, o Congresso reconheceu que são todos militares, portanto, deu a eles os mesmos fundamentos constitucionais, quais sejam o direito a um regime próprio, sem a aplicação obrigatória do artigo 40, que na Constituição hoje está a ressalva lá no parágrafo 20 do artigo 40, da não aplicação do artigo 40, portanto, dá o direito a uma legislação que cuida de todo o sistema de proteção social, de previdência, como queira, em legislação estadual, podendo ter as mesmas regras dos federais e podendo alterar. Alguns estados alteraram. Nós temos estados que já têm 35 anos como premissa de passagem pela atividade. Já temos estados que têm FUNPRESP. Portanto, o fundamento do direito ao regime próprio em lei específica e o fundamento da não aplicação automática do artigo 40 apenas leva para o Estado a discussão de todo o conjunto. E nós precisamos que isso seja restabelecido, sob pena de nós promovermos uma divisão entre as nossas categorias e, ao mesmo tempo, nós temos um tratamento diferenciado das Forças Armadas e nós perdemos aquilo que até hoje foi entendido como sendo garantias para os militares. O deputado Darcy de Matos falou da idade precoce, ele citou a polícia. Mas quem está aposentando abaixo dos 50, ele entrou com regras vigentes na Constituição de 88, que admitia militar entrar com 16 anos. Você podia ir para a academia com 16 anos. Hoje, só o fato dos estados já terem imposto a sua maioria o terceiro grau, a idade média de entrada já passou dos 20, 23. Portanto, os 30 anos, que se permanecer nos 30, já vai levar para 50, acima de 50. Portanto, o reflexo da emenda 20, da emenda 41, no que diz respeito às condições de ingresso, de contagem de tempo, ao ter acabado com o tempo fictício, isso já impôs que a geração de hoje já não vai aposentar abaixo dos 50. Por outro lado, nós precisamos de reconhecer que, no caso dos militares estaduais, que carregam 90% de toda a carga da segurança pública, porque é quem vai para a rua, todos os policiais têm que ter o tratamento diferenciado. Todos. Nós estamos defendendo aqui, conjuntamente com os policiais civis, federais, um tratamento diferenciado. Mas quem faz o ostensivo, que tem que ir para a rua, e que a cada ocorrência recebe uma carga diferente de adrenalina por conta do ambiente próprio do serviço operacional, 30 anos de efetivo serviço é um tempo que justifica a aposentadoria. Nós temos estudo em Minas Gerais, estudos formais, comparando o índice de mortalidade, a tábua de mortalidade, junto com o IBGE, tem-se que os policiais militares de Minas Gerais têm 9 anos a menos de idade, de vida, do que os demais cidadãos, comparando o estudo da Polícia Militar e o estudo do IBGE sobre a tábua de mortalidade. Portanto, não é a mesma realidade. Então, nós queremos advogar aqui que se cumpra, de um lado, essa premissa histórica de reconhecer esse tratamento dos fundamentos constitucionais para os militares estaduais, da mesma forma dos militares federais. Se admite para os militares federais esse tratamento com fundamento diferenciado, com caráter eminentemente retributivo, pela importância que tem na defesa da soberania do território e da democracia, há de se reconhecer os militares estaduais como força reserva e pelo papel que exerce. E eu estou defendendo que se faça assim com as Forças Armadas. Mas se nós formos considerar o risco de vida, o último militar, graças a Deus, que morreu na função específica das Forças Armadas, de defesa da soberania, morreu na Segunda Guerra Mundial. Enquanto os policiais militares todo dia, que morrem e que enfrentam
tiroteios todo dia. Se nós reconhecemos, se o Congresso reconhece que para os militares federais há de ter um tratamento diferenciado por conta dessa importância, há de reconhecer esse papel dos militares estaduais, que do ponto de vista do risco de vida é infinitamente maior. Do ponto de vista do enfrentamento diário, nem se compara. Os militares estaduais estão se preparando estrategicamente para uma guerra que tomara que não aconteça, mas a guerra da segurança pública ela é diária, todo dia. E cabe aos militares estaduais esse enfrentamento. Portanto, fazemos um apelo aqui para a comissão, fazemos um apelo para o relator, para que possa restabelecer no artigo 42 a essência do tratamento dos militares, dos fundamentos da sua previdência, da sua proteção social, resgatando os fundamentos e que não tenhamos daqui para frente militares de primeira e segunda categoria, porque a Constituição assim não fez e fez corretamente. Então, fazemos esse apelo, que nós